Amém. Vamos dar continuidade. Agora o momento da palavra. Nós estamos fazendo as mensagens expositivas no Evangelho de Lucas. Estamos caminhando aí de uma maneira que possamos compreender tudo, não tudo, mas um bom apanhado do que está proposto naquele Evangelho, seguindo aí o propósito do autor, de Lucas. E hoje nós vamos para a 7ª exposição. Hoje nós faremos a leitura dos versos 33 a 38. Só lembrando, antes de nós fazermos a leitura, que Lucas ali escreve aquele evangelho para poder enviar a Teófilo, um homem que a Bíblia não diz precisamente quem é, mas possivelmente ali poderia ser um ministro do Império Romano, e ali é para que ele tenha certeza das verdades que ele foi instruído. Possivelmente ali ele era um homem convertido, um novo convertido, e queria mais bases bíblicas dos fatos que ocorreram para que ele pudesse caminhar de uma maneira boa e legal, sem ter muitas dúvidas. E ali Lucas destinou tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos. E os dois, Lucas conta ali a história do Senhor Jesus. Lucas é um dos evangelhos sinóticos que conta ali até mais detalhadamente do que os outros evangelhos sobre essa história do Senhor Jesus, o seu nascimento, o seu batismo ali, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. E depois Lucas dá continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, que é dali onde é realizada a implantação das igrejas, que é ali Pentecostes. Os discípulos são capacitados pelo poder do Espírito Santo para poderem pregar o Evangelho. E ali nós caminhamos, desde o começo, vimos ali que Lucas escreveu a partir ele fez uma apurada investigação sobre os relatos das pessoas que caminharam com o Senhor Jesus, os apóstolos, possivelmente ali da sua mãe Maria, porque nós vamos ver relatos aqui de Maria conversando com o anjo Gabriel, que possivelmente foi ela que relatou a Lucas, essa conversa. Também nós vimos ali um pouco mais que Lucas marca que foi na época do rei Herodes, para marcar o tempo. Quando aconteceu? Foi na época do rei Herodes. Ali nós vimos o contraponto, quando o texto citou sobre Zacarias e Isabel, aí nós vimos ali o rei Herodes, o ímpio, e Zacarias e Isabel, o casal piedoso. Vimos ali sobre a importância de filhos, o que são os filhos ali naquela cultura, e para nós hoje, o que Deus nos mostra. Depois nós vimos sobre ali o sacerdócio de Zacarias, falamos um pouco também sobre isso. Vimos discorrendo ali, até chegar, vimos também sobre os anjos, a angiologia, um pouquinho ali, mais para dar uma introdução, para despertar a curiosidade, para a gente poder estudar um pouquinho, E ali nós fomos caminhando e chegamos aqui, nesse texto, onde a conversa de Gabriel, Gabriel vai lá e fala com Zacarias no templo, aí agora Deus reenvia Gabriel novamente para uma segunda missão, e essa segunda missão é falar com Maria, Ele vai revelar a Maria ali que ela foi escolhida por Deus, agraciada, salve a agraciada. O texto diz, ela foi escolhida pelo Senhor. Deus escolheu que Maria fosse o templo onde fosse semeado o ente santo, onde Deus habitaria, só que agora de forma humana, onde fosse o princípio de Deus aqui. Vamos lá fazer a leitura a partir dos versos... Eu acho que eu não vou ler do começo, melhor. Vamos lá ler do verso 26, que a gente pega todo o contexto e especificamente a gente vai ficar nos versos 33 a 38. A partir do verso 26, diz assim, No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que diziam ser estéril, para aquela que diziam a ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, neste momento é um momento onde o Senhor fala com o seu povo, e nós temos essa consciência, Senhor, porque nós necessitamos do teu alimento. Fala conosco, Pai. Ajuda a compreendermos tudo o que será dito aqui, tudo o que o Senhor propôs, colocou na minha mente, para que eu possa ter montado todos esses pontos, Senhor, para que nós possamos sair daqui alimentados, abençoados por Ti, e possamos Te glorificar lá fora na nossa caminhada. Opera com o Teu grande poder, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor habita em nós e se manifesta aqui na reunião dos santos. Nós cremos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a título de introdução, antes de eu entrar no texto, propriamente dito, né, a partir do verso 34, eu queria fazer alguns apontamentos que eu não fiz da última mensagem. Primeiro, sobre a má compreensão teológica que existe sobre Maria. Nós estamos falando de Maria, ela está no texto, Lucas cita ela, conta a história. Como eu disse, provavelmente Lucas ele colheu as informações da própria Maria, né, dessa conversa que ela teve. E nós escutamos hoje muitas coisas sobre Maria, coisas estas que infelizmente estão erradas. E isso biblicamente falando, né? Houveram erros teológicos ao decorrer da história da igreja. Lá na era medieval, no 4º, 5º século, bem no comecinho, se começou uma liturgia de culto de adoração ou veneração a Maria e a outros santos, né? E isso começou a partir de quê? Ali quando foi a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembra que ali a igreja ela era perseguida, e ali no século IV, com o imperador Constantino, ele descriminaliza o cristianismo, e agora você pode cultuar livremente. Depois teve um outro imperador na frente, e ele oficializa que a religião cristã é a primeira religião do império, porque eles tinham várias religiões, e dali se começa a Igreja Católica, que significa que a nossa fé é católica, nós somos católicos, que é uma fé universal, apostólica, porque vem da doutrina dos apóstolos, e romana, porque era de Roma naquela época, né? E ali, só que infelizmente começou essa liturgia errada de culto, né? Dentre outros muitos fatores, e acabou se tendo, desde a época da Reforma Protestante, passado aqueles 1000 anos, lá em 1517, quando os reformadores lutaram ali contra as práticas erradas, eles queriam reformar a igreja, né? Não sair dela, só que acabou tendo que sair. Então eles protestaram para a reforma da igreja, e ali começou a nascer o quê? O preconceito. Existem erros de Maria, então por isso ninguém fala. Só que também está errado. A gente não pode excluir, se a Bíblia conta sobre ela e fala que ela dá um excelente exemplo de cristão. Se nós fôssemos iguais a Maria, na sua fé, na sua devoção, na sua servidão a Deus, com certeza seríamos diferentes. E ali, um dos vários erros que nasceram naquela época sobre Maria, que veio decorrendo, né, dentro daqueles 1000 anos, do século V até, do século IV, melhor dizendo, até 1500, nasceram vários
vários ensinos. E um deles foi até uma palavra que eles deram o nome de Teococo. O que significa isso? Indica que Maria é mãe de Deus. E qual era o princípio que eles usavam? Se Jesus é Deus, certo? Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. Tá certo? Não está errado. Jesus, ele sempre foi Deus em toda a eternidade. Lá no Evangelho de João, nós lemos que o Verbo estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É impossível um ser eterno ser filho de uma criatura que ele mesmo criou, né? Então, Jesus, ele é eterno. Logo, esse ensino é uma heresia, é uma coisa que está totalmente errada, foi antibíblica. E ali também nasceram outros ensinos, como a santidade de Maria. Foi ensinado que lá no século V que Maria era totalmente pura, santa. Ela realizava milagres. Só que os apóstolos também realizaram milagres. Hoje, em 2023, Deus realiza milagres por meio da sua igreja, como era naquela época. Não, Deus não parou de realizar, Deus continuou operando. E nem por isso os apóstolos, ou pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, intercessores, são Deus. Aí daí se veio nascendo, se cresceu a veneração. Nós entendemos que é uma adoração, mas eles dizem que é a veneração. Esse erro diz o quê? Eles falam que que a veneração ela não vem da latria, que a latria como é o ato de adorar e cultuar a Deus, a Trindade. Não, nós não fazemos a latria, nós fazemos a dulia. O que é a dulia? É um reconhecimento de que aquela pessoa, ele viveu uma vida santa, legal, aí nós fazemos um culto só para relembrar dela e homenagear. Só que está quebrando da mesma forma o segundo mandamento. Não farás para ti imagem e escultura e nem prestarás culto, não adorarás. Pessoalmente, eu sou o Senhor teu Deus. Então, foram vários erros que foram construídos ali no correr da história. E também outro, que é muito falado hoje, sobre a intercessão e a mediação de Maria. Muitas das vezes eles colocam Maria acima de Cristo. Não, pede a Jesus para falar com Maria, ou então fala com Maria para ela falar com Jesus. Teve uma época que eles queriam, os discípulos católicos, eles pediram ao Papa, não me recordo qual o nome do Papa, que eles levantassem Maria como a quarta pessoa da Trindade. Só que não foi à frente. Deus não permitiu. Porque era só a glória, ele não divide com ninguém. E é um erro, mais um erro atribuído a Maria, sem base bíblica alguma. E ela não tem o poder de interceder, ela não pode mediar nada. O que o apóstolo Paulo fala ali a Timóteo? A Timóteo ali, o pastor na igreja de Éfeso. Porquanto há somente um Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo. Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Maria, ela não tem o poder de interceder direto ao Pai. Ela não derramou o seu sangue, ela não foi pura. Pura. Por quê? Totalmente pura. Ela era pecadora, caída em Adão. Aí depois nasci, e desse vem a perninha do erro também com relação a filhos, a virgindade eterna. Mateus 13 é claro lá, fala os nomes dos irmãos e as irmãs de Jesus. Tiago e Judas. Quem escreveu? Tiago aqui e Judas. Foram os irmãos de Jesus, filhos de José. Então, Maria também não foi virgem. Depois falaram também que Maria foi aos céus, ela não morreu.
teve muitos outros erros. E resumindo, tudo foi ensinado, só que fora a Bíblia, né? Ou até pegaram o texto e usaram de maneira incorreta, interpretando erroneamente. Mas só houve erros teológicos com relação a Maria, não. Também houve erros teológicos com relação a Jesus, tanto sobre a sua divindade quanto com relação à sua humanidade. Um erro que tem a ver com a sua divindade, eu vou citar um de cada só, né? Um é o arianismo, que veio lá de um presbítero de Alexandria, presbítero Ário. Ele dizia que Jesus não era Deus, que ele não tinha toda a essência divina, que não era todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, porque ele era um ser criado. O Pai criou Jesus, então ele é um ser mais perfeito de toda a criação. Ele não é Deus. Olha que, né? Cada um, né? E esse ensino foi condenado como heresia lá no Concílio de Nicéia, em 325. Vê que já começa lá de trás. Aí a gente pode pensar, mas lá acabou. Será que acabou? Não. Quem crê assim hoje? Os testemunhas de Jeová, os mórmons, né? Os adventistas, alguns, não todos, que tem uma grande divisão deles agora. Aí pula para o outro lado, isso é contra a divindade. E contra a humanidade de Jesus? Teve uma outra heresia chamada docetismo, que foi por isso que o apóstolo João escreveu, que dentro do docetismo também está ali o gnosticismo, tem o marcionismo, tem vários, tem um ramo, é uma árvore com ramos grandes de heresias. Por isso que a gente precisa saber da doutrina correta, né? E esse docetismo dizia o quê? Que Jesus veio, ele é Deus, mas ele não encarnou. Por quê? Porque a carne é caída, é corrompida, então o Deus puro não podia encarnar. Então como é que Jesus apareceu? Era um fantasma, era uma ilusão. Jesus estava, mas não em carne. Agora eu lhe pergunto, obrigado, meu filho, como que Jesus vai se sacrificar na cruz do Calvário? Como que ele ia pagar pelo meu e pelo seu pecado? Né? E essa era uma heresia que veio dos cristãos daquela época, dos cristãos gregos. Eles negavam a humanidade do Senhor Jesus. Olha a falta do ensino correto, né? Da real compreensão. E a gente vê que é claro. Né? Resumindo, eles não aceitavam que Jesus tivesse se tornado um homem, ou que fosse o próprio Deus. Aí depois, lá no concílio de Calcedônia, em 451, depois de tantos debates, aí bateu o martelo, né? Que foi afirmado que as duas naturezas de Cristo subsistem sem confusão, sem divisão, sem separação, que se unem em uma única pessoa, Jesus, sem que nenhuma das duas essências sofra em detrimento da outra, ficando salvaguardadas as propriedades, a essência das suas naturezas. Então, Jesus, na pessoa de Jesus, coabitam a natureza divina e a humana ao mesmo tempo, 100%, sem uma completar a outra, sem ter divisão. Né? Tem um nome até que se dá na teologia, caramba, esqueci, estava na cabeça, fugiu, foi embora. União hipostática. Agora, como funciona isso? Não sabemos. É um mistério, que é uma verdade, mas nós não conseguimos compreender nem explicar. Beleza? E também é muito importante. Por que é importante? Nós temos a compreensão que Jesus é Deus. E quem opera hoje, quem operou nesse momento quando Jesus foi semeado no ventre, que foi o Espírito Santo, também é Deus. Porque é a doutrina da Trindade. Quando nós quebramos isso, nós quebramos a doutrina da Trindade. Onde nós vemos ali em vários momentos, como lá em Gênesis 2:26, onde Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, então é mais de um. E quando nós vemos na Bíblia decorrer, né, no início Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito parava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. O Pai, o Filho, o Espírito. Os três juntos. No batismo de Jesus, o Filho estava sendo batizado.
A pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, pousa sobre o filho, e os céus abrem, e o pai diz: este é meu filho amado, em que eu me comprazo. A manifestação das três pessoas da Trindade. E as Sagradas Escrituras nos ensinam que no próprio Deus subsiste três pessoas que não se completam, não se dividem, eles têm a mesma substância, a essência divina. Os três são todo-poderosos, são onipotentes, oniscientes, e eles não formam, eles são o mesmo e único Deus. Como se explica? Também não há explicação. É um grande e maravilhoso mistério do nosso Deus. E aí nós passamos para o nosso texto. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque existiam muitos erros. E a ênfase que o texto nos dá, nos mostrando que quem é que vai encarnar, quem ele era e quem ele passa a ser também, sem deixar de ser quem era. Se nós não entendermos que existiam muitos erros ao decorrer da história, muitas vezes passa despercebido. E nós podemos cair nessas pegadinhas que tem aí fora, nesses ensinos errados. Aí passa batido, daqui a pouco a gente está, como diz o ditado, comprando papagaio, comprando maritaca pensando que é papagaio, cato por leve, melhor, né? E aqui esse texto eu dividi em 4 partes, para a gente ter a gente ter uma compreensão legal. A primeira, o texto fala sobre a dúvida de se era de Maria. A segunda, sobre o anúncio do milagre da concepção virginal. O terceiro, da importância do testemunho ali de Isabel, né? E por último, a inclinação obediente de Maria. Lucas aqui nos mostra a reação de Maria após as informações recebidas do anjo Gabriel, que está lá no verso 34, onde Maria tem uma dúvida sincera. Olha o que diz lá, ó. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Né? Ali provavelmente Maria ela teve a compreensão de que o milagre aconteceria naquele momento. É como se a pessoa vem te dar a notícia, ó, agora vai acontecer, ó, Deus escolheu e você vai conceber. Aí ela, mas como vai acontecer isso? E também tem um outro fator que conta. Maria era uma virgem judia. Os judeus, eles conheciam a palavra de Deus, que é a Torá. E o que é a Torá? A lei e os profetas. E o que é a lei e os profetas? O Antigo Testamento. Ela conhecia. E ela conhecia e sabia que lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Ela sabia. Por isso que ela não comete aquele erro que quem cometeu? Zacarias. Quando Gabriel fala, ó, sua esposa vai gerar um filho, João, você dá o nome de João a ele. Nós que já somos velhos, ela que é estéril? Não. Ele foi incrédulo. Maria não, ela sabia que ia acontecer, e ela sabia a condição dela: eu sou virgem, e está escrito a profecia, ainda não aconteceu. Opa, sou eu mesmo. Como é que vai acontecer isso, Senhor? Eu creio, mas como é que vai acontecer? Gerou a dúvida, normal. Ela tinha certeza de que esse fator lhe ajudou a não ser incrédula. Depois Lucas nos mostra a resposta do anjo Gabriel a Maria, ao verso 35. Olha o que ele diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí ele responde a ela, fala: Maria, ó, vai acontecer assim, 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 e quem vai vir, além de ser o rei que eu já falei anterior, que ele vai reinar sobre o povo de Jacó, que Deus vai lhe dar o trono do seu pai Davi, que o seu trono será eterno, perpétuo. Ele vai ser um ente santo e será chamado Filho de Deus. E aqui eu dividi para a gente ter uma compreensão dessa revelação poderosa. Em primeiro lugar, nesse verso, o texto diz que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai a Maria com grande poder. Aí eu retorno lá na Trindade: o Espírito Santo é Deus.
Na história houve também compreensões erradas sobre o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui para a próxima mensagem, que a gente vai falar mais da obra do Espírito Santo. O Espírito, ele também é criador. O Espírito, ele também age. O poder do Altíssimo, quem é Altíssimo? É Deus. E quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito. Então, o poder ali era o poder do Espírito. Hoje, muitas vezes se prega, tem em certas igrejas que se dizem cristãs, uma maneira errada, eles enfatizam tanto o Espírito Santo que acaba tendo a compreensão que o Espírito Santo somente é um poder. Geralmente, essa compreensão leva as pessoas a crerem em Deus não como um Deus trino, mas como um Deus único, que ele se manifesta com o seu poder. O nome que se dá é a manifestação do Espírito Santo, que é uma compreensão errada. E aqui nós vemos que não, que ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo virá sobre você. E aqui nos lembra de Gênesis 1, verso 3, onde diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. E ali disse Deus, haja luz. Quem pode ser o Deus que está falando ali? O Espírito Santo. E é interessante porque ele fala com poder. A voz dele é poder. A voz dele é poderosa. Ele falou e acontece. Porque ele é Deus. A nossa conversão, como é que se dá? É obra totalmente do Espírito Santo. É ele quem move em nós tanto querer quanto o realizar. O Evangelho, ele não tem fruto, ele não tem uma resposta positiva se o Espírito Santo não preparar o coração, não preparar a terra, não adubar. A semente vai ser lançada, uma terra que não está adubada, que não está preparadinha ali, não tem cacos, não tem pedra, foi retirado os espinhos, está tudo limpinho, tem profundidade, um local totalmente preparado ali que ela enraiza, germina, cresce e dá fruto. Então, a obra do Espírito Santo, e ele usa com grande poder, né? O poder, o texto diz que o Espírito Santo vem com esse poder e envolve, que no original quer dizer, ele cobre, ele cobriu Maria, ele envolveu Maria. E o que significa isso? Lá no Antigo Testamento, nos remete quando a nuvem divina veio e adentrou o tabernáculo, quando Deus mandou Moisés construir a tenda da congregação. Está lá em Êxodo 40. Moisés não pôde entrar naquele momento, porque a presença de Deus estava ali, se manifestou com glória e poder. E aí a gente faz o contraponto. O Espírito Santo participou da criação com o Pai e o Filho. Então ele gerou tudo do nada. E quando ele veio ao ventre de Maria, aí simbolizamos Maria como tabernáculo. No ventre dela tinha alguma coisa? Não. Então ele gerou Jesus, semeou no ventre dela. Não de uma maneira natural, também foi de uma maneira sobrenatural, como é uma criação. Né? Tudo que não é natural, o que nós vemos aqui, é sobrenatural. E foi isso que o Espírito Santo fez, com grande poder, um poder criador. A gente vê que tudo no Antigo Testamento, né, sempre aponta para Jesus. O tabernáculo, o templo, nós somos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Maria foi o templo aonde foi manifestado a glória de Deus. E onde que foi a glória de Deus? A concepção de Jesus, ali naquele momento. O maior milagre que aconteceu em toda a história da raça humana. Na criação, o Espírito trouxe luz. Quando ele disse, haja luz, e houve luz. Na concepção, o Espírito semeou luz no ventre de Maria. Né? Jesus não é a luz? Eu sou a luz do mundo. Né? Então, tanto no tabernáculo quanto no ventre de Maria, Deus se manifestou com glória. Também, o texto diz, Lucas nos relatando, fala que quem foi semeado, ele denomina como ente santo. Se você parar e perceber na sua Bíblia, na minha está, né? O ente santo, cadê? Aqui, minha visão hoje está uma maravilha. O ente santo está com S minúsculo, não está com S maiúsculo.
E geralmente, quando está com S maiúsculo, denomina, está falando de Deus, que é um atributo de Deus. E aqui, possivelmente, porque está com S minúsculo, nós podemos inferir que, e pela palavra no original, que significa pureza, também separação. Né? Então, esse ente santo, ele não está falando da divindade, mas está falando da humanidade, porque quem vai ser gerado aí, vai ser uma pessoa pura, uma pessoa separada. E aqui nós temos duas coisas: santo na condição de ser alguém separado por Deus, porque Jesus foi escolhido para uma missão pelo Pai, ali no pacto da redenção na eternidade, e ele foi ungido, por isso que o nome dele é Jesus Cristo. O que significa Cristo? O ungido de Deus, o separado, o escolhido. E esse ungido, o separado, o escolhido, ele também é denominado ente santo, por quê? Dele não ser herdeiro da maldição de Adão. Existe maldição hereditária? Existe pecado. Só essa. Dela sai todas as coisas, tudo que é mal. Mas Jesus teve? Não. Por quê? Ele foi feito por concepção e relação de seres humanos? Não. Quem é o pai dele? Deus. Então, o ente santo, separado e puro. Jesus passa a ser homem, ele assume a natureza humana com todas as suas fraquezas, né? Só que sendo totalmente perfeito, santo e sem pecado, por conta da concepção realizada pelo Espírito Santo. Né? Filipenses diz, claro, né? A gente leu semana passada: tende em vós o mesmo sentimento como em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A semelhança de homens é o quê? As nossas fraquezas. Ele sentiu fome, sede, frio. Chorou. Deus chorou. Deus sorriu. Deus festejou. Deus se compadeceu na sua humanidade. Muito legal, né? Então a encarnação, ela teve muitos objetivos. É porque Jesus deveria ser o nosso representante, né? O nosso segundo representante. Quem era o nosso primeiro representante? Adão. Ele caiu, nós caímos em Adão. Nós somos geração dele, de Adão e Eva. Adão foi o nosso primeiro representante, mas Jesus é o nosso segundo representante. Por isso que o apóstolo Paulo chama ele de segundo Adão. Ele veio cumprir o que o primeiro não conseguiu cumprir. E o que nós, que somos descendência do primeiro, não conseguimos cumprir, que é cumprir a lei. O que diz lá em Romanos capítulo 5? Bota aí, Robert. Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 20. Romanos 5, 12 a 20. Olha o que Jesus fez, ó. Justificado. Já é lendo errado. 5, de 12 a 20. Adão e Cristo, olha lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como
por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus cumpriu o pacto das obras por mim e por você. Jesus veio a esse mundo não somente para morrer, mas ele veio para viver o que nós não conseguiríamos viver. Cumprir a perfeita vontade de Deus. Por isso que ele diz, eu não vim revogar ali os profetas, eu vim cumprir. E ele cumpriu. E essa é a nossa crença. Porque se nós não confiarmos que Jesus cumpriu, em vão nossa pregação. Ele encarnou também para poder se oferecer como sacrifício substitutivo. Porque quando Jesus veio, quando antes de conhecê-lo, a gente já tinha pecado. A gente já nasceu condenado. Essa é a concepção correta. Porque nós já nascemos contaminados pela maldição de Adão. Então ele tinha que se tornar homem para poder salvar homens. Quem poderia nos salvar? Um outro homem. Porque ele deveria cumprir a lei. Somente um homem poderia dar a sua vida por outro homem. Então Jesus faz o que na cruz do Calvário? Ele faz uma doutrina, a doutrina da expiação. Ele se entrega e ele expia os nossos pecados. Ele pega toda a sua dívida e fala assim, agora é minha. Eu vou pagar por você. Toda, sem exceção de nada. E aí, Romanos de novo, capítulo 3, nos versos 21 a 26, 3, 21 a 26 diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós lemos aquele momento, né? Então ele veio expiar os nossos pecados, ele veio tomar a nossa dívida e pagou. Por isso ele precisava encarnar, ele precisava se tornar homem também. E também Jesus encarnou para ser o nosso sumo sacerdote, para ser o nosso mediador junto ao Pai. Lembra no Antigo Testamento? Tinha que ter um homem que ia lá oferecer o sacrifício. Só que esse homem também tinha que se purificar para entrar na presença de Deus. Porque se ele entrasse impuro, ele morria. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que é um ente santo, puro, perfeito, que cumpriu a lei, que tem méritos de chegar diante do Pai e falar, Pai, eu morri por ela. Pai, eu morri por ele. Por isso que o nome de todos estão escritos no livro da vida. E o livro da vida está nas mãos de quem? Dele, do Cordeiro. Ele que subiu e começou a quebrar os selos do Apocalipse. Lembra quando João fala, mas quem pegaram aquele... Calma, que ele está vindo. Ele já está lá, já está acontecendo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que se apresenta diante do Pai e oferece o seu próprio sangue.
em prol do seu povo, em prol dos eleitos, daqueles que creem nele. Jesus, após a sua ressurreição e assunção aos céus, está onde agora? À direita do Pai. Se você crê nele, você não está sozinho. Ele está mediando. Só ele é o único que faz a mediação entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele está lá, a não ser por mim. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Como diz Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um Deus que também é homem, que se sacrificou por nós e que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas tristezas, que conhece as nossas inclinações. Ele foi tentado em todas as coisas. Outra vez eu ouvi um pastor dizendo, né? Tem gente que às vezes duvida que Jesus não foi tentado na área sexual. Claro, o texto está especificando que ele não foi tentado. O texto fala o que ele foi tentado em todas as coisas. Não diz que ele teve relação, que ele foi tentado. E foi em todas as coisas. E por isso ele pode se compadecer de nós em tudo. E ele sabe o que a gente sente. Quando a gente vai orar, vai clamar e não consegue falar e chora, ele sabe. Ele sabe. E ele se compadece. E ele intercede. E o Espírito intercede por nós, os gemidos. E ele lá faz a mediação. Em quarto lugar, o texto nos fala sobre o quê? Também sobre a divindade. Ele fala sobre os dois pontos, tanto na sua humanidade quanto na sua divindade. Olha o verso 35, o que diz? Opa, deixa eu voltar para Lucas, que eu estou em Romanos. Verso 35, olha o que diz no finalzinho. E esse será chamado Filho de Deus. Não é porque será chamado, porque ele será reconhecido como Deus. Porque ele agora passou a ser Deus. Ele foi elevado, igual algumas doutrinas dizem, a Deus. Não. É porque quando as pessoas virem quem ele é, ele vai falar, se apresentar. Lembra a grande briga? Lá no Evangelho de João tem, né? Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Pô. Antes que Moisés era, que Abraão era, eu sou. É ele, o Deus encarnado. Por isso que fala, será chamado Filho de Deus. Jesus sempre foi Deus, ele é eterno. Ele está fora do tempo, o tempo é criação. Às vezes nós olhamos para os nossos problemas, para a nossa vida e falamos, caramba, e agora? A gente esquece que Jesus, que se compadece de nós, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, ele sempre foi Deus. E ele pode todas as coisas. Verso 37, porque para Deus não haverá. Agora vamos ler de novo. Porque para Jesus não haverá impossíveis. E o que ele prometeu? Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, a consumação dos tempos. Resumindo, até a nossa morte ou até ele voltar. Maravilhoso. E Jesus precisava ser o Deus encarnado também por um fator muito interessante. Por quê? Quando nós lemos ali em Romanos, por uma ofensa, muitos se perderam, todos praticamente, mas pelo um ato de Jesus, pelos seus méritos, pela sua expiação, muitos foram justificados. Se fosse um homem normal que vivesse e cumprisse os mandamentos, ele poderia entregar sua vida pelo outro homem? Se ele fosse totalmente puro, algo que é impossível, que nós já nascemos corrompidos. Mas se por acaso existisse, ele só poderia morrer pelo outro homem. E uma pessoa teria a sua dívida paga. E também, se ela pecasse de novo, ela deveria ter outro para morrer por ela. Agora Jesus, ele antes dele encarnar, ele é um ser eterno. Eternidade é tempo? Não, tempo é criação.
Ele está fora de tudo. Então, o ato de Jesus vale para o passado, para o presente e para o futuro. Por isso que o Deus que nos salva, o ser humano que encarnou para nos salvar, ele também é Deus. Por isso que na pessoa de Jesus habita tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E o sangue de Deus paga pelo pecado que você cometeu lá atrás. Paga pelo pecado se você tropeçar hoje. E paga, já está pago o seu pecado que você tropeçará amanhã. Por isso que não se perde a salvação por causa do pecado. Porque já está pago. Quando ele fala na cruz, está consumado toda a sua obra em favor dos eleitos que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Não é que você vai ter essa compreensão e vai falar assim, então eu vou viver à vontade. Não é isso. Porque quem nasceu de novo não consegue. É nova criatura. Isso aí. Você teme. Você o busca. Você vai tentar viver uma vida piedosa. Você vai tentar colocar a palavra em prática. Por quê? Com medo de ir para o inferno? Não. Por gratidão ao que já foi feito. Porque você sabe o quanto Jesus é importante na sua vida. E chegarmos até o ponto que eu escutei um teólogo falar, e eu concordo plenamente com ele, que se Jesus estivesse no inferno, era lá que eu quero estar com ele, porque onde Jesus está, ali é o paraíso. Ele é o paraíso. Se Jesus está no inferno, lá é o céu. Se no céu não tem Jesus, lá é o inferno. Porque é a presença dele que nos completa, que nos faz transbordar de alegria, de amor. É o que nos consola, é o que nos alivia, é o que nos anima, é o que nos encoraja. É Ele que se compadece de nós, é Ele que nos ajuda. E Lucas também nos mostra a importância do testemunho da obra de Deus, quando a gente tem essa compreensão de Jesus, quem Ele é. O texto fala sobre... O anjo Gabriel fala sobre o milagre ali de Isabel. Fala para quê? Para fortalecer a fé de Maria. Olha o que diz lá no verso 36 e 37. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É como Gabriel dissesse para Maria assim, ela perguntou, mas como vai acontecer isso? Você não sabe não, olha para sua prima. Lembra dela? Idosa, não tinha filha. Está buchuda. 6º mês já. E aí, Deus pode ou não pode? Você está com dúvida? E é interessante porque essa fala de Gabriel, ele afirma e fortifica. Por isso que no nosso meio é interessante a gente fazer o quê? Testemunhar. Deus operou uma obra na sua vida, fale. Conte para o seu irmão do lado. Porque às vezes ele está passando uma dificuldade e não quer falar. Aí ele escuta o seu relato e, caramba, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Pode operar. A sua fé acende de novo. Você levanta a cabeça, passa a crer, vai orar, vai buscar o Senhor. E aí você caminha e vai em frente. E Deus é louvado e é glorificado pela sua ação. Para que Deus faz todas as coisas? Para Ele receber glória e louvor. Glória somente a Deus. Louvor somente a Deus. Ele é o único digno de ser louvado e glorificado. E quando nós testemunhamos, é isso que Ele recebe. E para que o mundo saiba que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Lembra que eu falei lá um pouquinho, Maria, é porque eu pulei para a gente ser rápido, mas naquela época também começou o quê? As imagens. Não, vamos construir as imagens porque tinha os bárbaros que estavam começando aí na igreja naquela época, lá no século V, VI. Aí eles pegaram, não, vamos construir imagens porque os bárbaros, eles construíram a imagem dos seus heróis. Então, nossos heróis, vamos lá, vou botar João Batista, Jesus, Maria, os personagens bíblicos, para que não, vamos venerar,
São os nossos. Pau, pedra, madeira, né? Melhor dizendo, pedra, ferro, não fala, não tem poder, estão mortos. Se a gente for lá ao Antigo Testamento, lá em Isaías, então, quem são esses daí? Mas o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Ele opera, Ele faz maravilhas. E se nós crermos nisso e testemunharmos, nós seremos incentivados. E a nossa fé vai incendiar novamente. E Lucas continua no último verso e diz que Maria se consola. Maria se coloca por inteira disposição do Senhor. Olha o verso 38, o que diz? Depois de escutar aquilo, então Maria disse, Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria, depois que escutou aquilo ali, então beleza, vamos que vamos, estou aqui, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, né? Como ponte sobre as águas, né? Como brilho, como é que é brilho no deserto? Abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Acho que a Aline Barros estava olhando Maria, né? Nesse momento. Maravilhoso, né? Ela se colocou submissa. Ela usou a sua responsabilidade humana naquele momento, porque Deus cobra da gente, né? A gente fala muito presbiteriano, né? Soberania, é Deus que faz. Aí, às vezes a gente esquece, né? Então Deus que faz, Ele vai mover. Não, você tem que buscar, pô. Você tem que se colocar à disposição. Maria fala aqui, aqui está a tua serva. Serva é escrava. Eu não tenho vontade própria. O que o Senhor mandar, eu farei. O escravo não existia. Não, Senhor. É só o quê? Sim, Senhor. E ponto. Isso aí. Escravos fiéis e prudentes. Fiéis ao Senhor. Prudentes para estar ali fazendo tudo direitinho, conforme Ele manda. Submissão. Maria se coloca. Expressa a sua fé. E isso é o quê? Expressão de fé. Porque só vai crer, igual Maria aqui na palavra do anjo, se ela tem fé. Aí, volta de novo, né? Volta para a soberania de Deus também. Porque é Deus que nos ajuda. Porque Ele sabe que a gente é fraco. Então, Ele nos capacita para a gente poder crer. E a gente vai e crê. Mas Ele nos cobra que nós façamos a obra, que nós criamos na Sua palavra, para que a gente possa ter confiança. E Deus é tão gracioso que, além de Ele enviar Seu Filho, Ele nos dá a condição de poder acreditar e confiar, de ter certeza que tudo que Ele fala é verdade, que a Sua palavra é verdadeira, e que se Ele prometeu algo na Escritura, Ele vai cumprir, né? Não a revelação igual tem fora, né? Se Ele prometeu aqui, as Suas promessas, Ele vai cumprir. Na realidade, se Ele já prometeu, Ele já cumpriu, é porque ainda não se materializou. Porque o que Deus fala, Ele não volta atrás. Ele é imutável. Imutável por quê? Porque Ele é perfeito. Ele é totalmente sábio. Paulo fala, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não há ninguém igual a Ele. Isso aí, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso aí. Ele não precisa se arrepender. Tudo que Ele faz é perfeito. Totalmente perfeito. E aqui nós aprendemos que nós, se tivermos dúvidas de alguma coisa, uma dúvida sincera, isso não é pecado, pô. Não é pecado ter dúvidas sinceras com relação à palavra. A gente tem que fazer igual Maria mesmo. Vem cá, como é que vai acontecer isso? Né? Como é que funciona isso? Será que tem como a gente entender, compreender, para a gente servir melhor o Senhor? Né? A gente aprende com o exemplo de Maria. Se colocar à disposição do Senhor. Mas, Senhor, me capacita. Eu quero ser um farol para as pessoas. Eu quero ser luz no mundo. Quero ser o sal da terra. Eu quero cooperar, porque eu quero que as pessoas também te conheçam esse amor que o Senhor derramou sobre mim. Que as pessoas
te conheço quão bom o Senhor é, porque eu estava lá naquele saco, onde todas as frutas estavam ruins, e eu sozinho não tinha condições nenhuma, mas o Senhor foi lá e pegou, e soprou e me deu nova vida, me tornei uma nova criatura. Por mim? Não, porque o Senhor se inclinou com graça e misericórdia. Então devemos confiar em Deus, devemos nos colocar como servos do Senhor e devemos crer nesse Jesus maravilhoso. Ele veio a esse mundo, não existe obra maior na face da terra, em toda a história da humanidade, que alguém possa chegar e falar assim, a pessoa se doou por você, mais do que Jesus. Não existe. Aí a gente olha para a nossa vida e faz uma reflexão. Como tem sido a minha vida de gratidão a esse Deus que se esvaziou da sua glória ele entrou na sua criação, se tornando um homem, com todas as fragilidades da natureza humana, fome, frio, sede, tristeza. Foi escorraçado, xingado, apanhou, teve as suas costas dilaceradas, suas mãos cravadas no madeiro, e não voltou atrás. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Que nós venhamos a ter gratidão a esse Deus, que nós venhamos a ter a consciência dessa maravilhosa pessoa que nosso Senhor Jesus é, que além dele ser Deus, ele também é um ser humano, e a importância das duas naturezas juntas na mesma pessoa, porque ao mesmo tempo que ele é o nosso Deus, que faz o impossível, ele também é o nosso Rei, o nosso representante diante do Pai, que se compadece de todas as nossas fraquezas, que sabe o que é o nosso sofrimento, que sabe que é a nossa fragilidade, que está ali quando nós chegamos com o coração arrependido, triste porque nós tropeçamos, ele nos perdoa. Por quê? Porque ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele já fez, está feito. Que nós possamos viver e crer cada vez mais e testemunharmos. Fazemos o ID. Muitas das vezes o ID, a verdadeira evangelização, é o testemunho. É falar, as pessoas às vezes elas têm medo ou vergonha de falar do seu passado. Não tenha medo não. Não vai falar coisas, tudo, né? Mas não tenha medo, porque as pessoas têm que saber como você era e quem você é hoje. Ah, não acredito, acredita não, fulano de tal. Fala aí como é que eu era. A mudança, né? O ser humano morto e agora o vivo, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso aqui é uma injeção de ânimo para a gente, quando a gente para e pensa, ainda mais para nós que viemos no mundo, no meu caso, quando às vezes eu estou triste, cansado, opa, olha para o Rodrigo antigo, olha para o Rodrigo novo, e eu saio cansaço. Vamos embora, tem muita obra para ser feita, que a seara é grande. Amém? Então, glorifique o nosso Deus, que nós sejamos aí sal e luz nesse mundo, que possamos glorificar a Ele testemunhando e honrar, tentar de alguma forma, não tem como, né? Mas tentar agradecer a Ele com a nossa vida, essa grande obra que Ele fez, vindo, essa obra do Espírito Santo, e que também sigamos o exemplo de Maria, nos colocando como servos do Senhor, porque nós, se conhecemos Cristo, nós somos agraciados igual a ela. Amém? Vamos orar? Vai cantar mais um louvor?